convidados para esse lançamento, e estaremos lá. E, Lúcio, é uma alegria. E, aliás, eu queria também já deixar registrado que essa conversa com o Lúcio, a gente não se contentou apenas com um encontro, e teremos um próximo encontro na semana que vem. Eu falei aqui das múltiplas facetas artísticas do Lúcio. Ele escreveu o livro sobre a Tércia e fez também um documentário cobrindo, digamos assim, essa produção, né, esse diálogo, essa interlocução com a Tércia. Então, na próxima quarta-feira, que será dia 6 de setembro, a véspera do feriado, estaremos mais uma vez aqui para a exibição do documentário Corpo de Conto, com a presença do Lúcio, né? Então, estão convidados também, estejam convidados, convidadas e convidades para esse desdobramento do Corpo de Conto, tá bom? Então, é com você, meu querido. Fica aqui do meu lado, a gente vai fazer uma conversa aqui também com vocês. Minha gente, primeiro eu quero agradecer, é uma honra, uma alegria estar aqui, voltar ao Albano. O Albano para mim é sempre uma travessia, assim. A gente já fez tanta coisa nesse auditório, na literação, na graduação, mestrado, mil coisas, né? E agora voltar com uma coisa inédita, né? Assim, como autor publicado, assim, um trabalho fruto dessa casa. Isso é muito importante de dizer. Esse trabalho existe porque o programa de pós-graduação em letras, que agora tem nota 5, nós temos nota máxima, existe. Isso nos dá muito orgulho, porque nós todos fazemos esse programa. Assim, a gente vai tomando corpo, de fato, do que é a letras e do que é essa universidade, sobretudo na pós. E é muito bom estar aqui. Eu tenho amigos aqui vou dizer plateia, como é que eu digo já vão vocês? Audiência, aqui com vocês. E tenho uma ex-aluna, olha que alegria, que coisa boa, né? Eu tenho tanta coisa. E eu tenho sobretudo um professor maravilhoso meu, eterno ao meu lado. E esse livro, quando eu lancei, eu digo e vou repetir, ele é dedicado a todos os professores e professoras, porque eu também sou, mas percepções estão mudando e foram mudando no Brasil, assim, nos últimos anos. E uma dessas é a ideia de que um professor é uma referência. A gente vem perdendo isso, né? E a gente precisa, eu acho que, resgatar um pouco. E esse livro também fala disso, porque é um livro de um professor sobre uma professora, Tércia Montenegro, é professora da Universidade Federal do Ceará, é escritora, é fotógrafa, performa também agora, cada vez mais um corpo livre, é contista, cronista e romancista. Marcelo está aqui com o último romance publicado, o As Delícias. E vocês conhecem Tércia? Quem já leu alguma coisa, levantei a mãozinha assim. O que é que vocês leram? Vamos conversar. Linha Férrea. A gente vai falar sobre ele. Linha Férrea é o livro de contos, né? Já começa aí. A gente estava conversando essa semana sobre... Marcelo, muito feliz que eu tinha conseguido apresentar bem o conto e a obra da Tércia, né? E eu dizendo a ele que durante a produção do livro, muitos textos da Tércia, em contos, estavam esgotados. Esse livro era um. Não existia mais, assim. Então eu mandei encomendar, veio, sei lá da onde, pelo mercado escuso. E aí, depois, alguns anos após a publicação, houve uma reedição do Linha Férrea que a gente fez, também está na live, existe uma live no YouTube de relançamento, né? Uma coisa que deixou a Tércia e eu muito felizes. E o que mais? O que vocês leram mais? Quero ouvir de vocês. O Tempo em Estado Sólido. O Tempo em Estado Sólido, que é o último livro de contos na transição para o romance, que foi finalista do Jabuti, né? Então é importante já começar a dizer isso. A Tércia é uma autora que é nossa e ela, ou durante o processo é premiada, e esse prêmio faz com que o livro exista, ou o livro acaba sendo premiado depois, né? Então é muito bonito, assim, porque é uma carreira de consagrações pelo sistema literário, né, por várias instâncias, e eu gosto muito da ideia de estudar um autor vivo, ao contrário de muita gente. Eu gosto muito, porque, por exemplo, dentro desse livro, a gente termina, né, eu trouxe aqui, a gente vai se guiar um pouquinho nessa conversa, nessa fala,
a partir do sumário da dissertação, né? Que está aqui. Está ali já para vender, quem quiser também, a gente pode conversar depois. Vai ter também um sorteio de 2, mas tem ali para vender. E aí, no finalzinho, vou começar pelo final. O texto se encerra com uma entrevista. Vou ajeitar aqui. Pronto. O texto se encerra com uma entrevista com a autora. E nessa entrevista ela fala, por exemplo, eu nunca vou publicar, porque para a tese isso já é uma grande questão, há uma diferença profunda, assim, entre escrever e publicar, que é muito importante para nós, ou que escrevemos, ou que almejamos, ou que estudamos sobre isso, assim, fazer essa distinção, e muito aliviador, libertador também. Mas ela diz, eu nunca vou publicar um romance erótico. E se publicar, eu penso muito mais no pseudônimo do que no título. Anos depois, aqui está na minha mão, o romance erótico. Então, essas questões, eu acho que elas só são possíveis, ou são mais possíveis para um autor contemporâneo, assim, ou uma autora, porque ele se contradiz, né? Um artista que pode negar aquilo que fez ou fará e para outras possibilidades. Isso já é também literatura, já está parte das discussões, assim, que levou alguém a fazer o oposto daquilo que tinha dito, das suas convicções, né? Então, isso é muito importante. Nós estamos estudando a mulher, né? Então, há um capítulo inteiro dedicado a isso, às questões de gênero, à escrita feminina, que é uma escrita de eterna tensão com os conceitos de liberdade, de aprisionamento, né? O que é que a mulher pode dizer, em vários sentidos, assim, como dizer, de que maneira dizer, até que ponto dizer, né? Só para a gente ficar no erotismo, agora eu vou começar a seguir fielmente, se tudo permite, mas eu não vou conseguir, o primeiro capítulo que é sobre erotismo, né? A dissertação, que agora é livro, ela foi toda organizada na forma de um corpo sem órgãos, só um conceito deleuziano, Deleuze e Guattari, a partir do Arthur Thiago. Então a gente pensou nisso. Como fazer com que esses contos fossem lidos várias vezes ao longo do livro. Então o mesmo conto ele é lido por vários eixos, por várias subtemáticas. E quais seriam essas divisões que a gente encontraria para também fomentar as demais conexões, né? Então, como juntar e separar e juntar e separar, né? Então, essa ideia do corpo, mas sem criar o organismo, né? Ter os órgãos, mas sem hierarquias, sem, né, tentar não racionalizar e apontar para um positivismo, assim, da nossa construção. Então a gente começa com uma introdução na coluna vertebral, a partir da ideia do linha férrea, né, que é um conto em que um personagem está ali com uma condição de cadeirante e essa coluna é vista com essa imagem, né, do trilho do trem. Então a gente começou com essa introdução, apresentando essa autora, né, com publicações em coletâneas internacionais, traduzida para alemão, para outras línguas, uma mulher que vai ganhando espaço no meio literário por meio do conto, das publicações em coletâneas, por exemplo, organizadas pelo Luiz Rufato, organizou várias coletâneas com Tércia, e vai, por exemplo, publicando o primeiro livro publicado pelas edições UFC, ainda como graduanda, patrocinando o próprio livro, semi-financiando o próprio livro, e isso vai ganhando novas proporções, né? O Linha Férrea publicado, por exemplo, pela editora Cult, pela revista Cult na época, até que chega, por exemplo, no romance, e hoje é publicado pela Companhia das Letras, né? Então, esse desenho, essa trajetória, essa carreira também muito nos interessa, assim, não em perspectiva biográfica, mas de pensar, assim, o que está por trás, o que, né, como se elabora, ou como o mercado percebe também esse texto e dá espaço, né, para sujeitos dissidentes nesse sentido, uma mulher nordestina, né, cearense. A gente vai já tocar em vários desses assuntos. Mas aí,
a gente começa tudo com o erotismo, né? Quando o texto começa, né, a ideia, o projeto se inicia no finalzinho da minha graduação, quando eu penso, ou eu vou para a sala de aula, ou eu vou para pós, né? E aí eu tenho que achar um objeto de pesquisa. E eu vou na biblioteca nossa e alugo alguns livros de Tessia e começo a ler e perceber que em todos eles a ideia da corporeidade estava em fragmentação, né? Então já havia sido lançado o romance Turismo para Cegos, então isso já era um anúncio, um prenúncio, mas todos os outros livros de contos possuíam personagens para os quais o corpo era o próprio conflito. Mas que isso sempre era também apresentado a nós, enquanto leitores e leitoras, como algo desejante, né? Algo que propiciava a narrativa e a vida dessas personas. A ideia de que estamos em fragmentação, né, contínua, com o tempo, com as violências que sofremos, né, com as desconstruções, caminhamos para a morte, é uma jornada trágica, mas que a compreensão, a assimilação e a elaboração desses sentidos nos faz tomar posse de quem somos e reconstruir, né, identificações, memórias e desejos. Então, a partir daí, a gente começou a pensar essas possibilidades. E o erotismo começou a aparecer de uma maneira bastante sutil, né? Vai crescendo ao longo dos contos, ganham algum ápice numa coletânea chamada 50 Tons de Amor e Prazer, que é assim, uma relação nominal lá com 50 tons de cinza, mas que aqui vai fazer uma coisa interessantíssima, que é juntar várias mulheres e colocá-las para escrever. Por exemplo, e aqui no Ceará a gente tem nessa coletânea a Ana Miranda e a Tessia. E a Tessia tem 3 contos nessa coletânea que estão analisados na dissertação, que fala agora livro, né? No livro, no primeiro capítulo erótico. E aí é muito interessante pensar, eu tive como orientador aqui nosso amigo Cláudio Rodrigues, professor da universidade aqui, da pós-graduação e da graduação, e Cláudio contando que, vendo hipóteses, né, de como também a existência desse trabalho e das perguntas que se faz a partir dele propicia liberdades que levam a esse ou outro, por exemplo, né? Então isso também é bacana, assim, como além de que esse trabalho talvez possibilite o conhecimento da obra da Tessia e até da leitura de contos que não estavam publicados, que agora estão, ou que, enfim, ao longo do tempo poderão não estar mais disponíveis tão facilmente, mas também para a própria artista, né? Se reelaborar, se pensar, se investigar. Isso foi muito curioso. Era uma pessoa de que eu não tinha proximidade no início do processo, eu fiz questão disso, porque em torno de alguns artistas cearenses, eu escolhi 2 sobre os quais há essa questão do quadro do fandom. Assim, existe no meu doutorado eu estudei o Léo Nilson, né, que é também essa coisa de um artista pop, ultra pop, assim, ou desconhecido ou ultra pop, que as pessoas amam e são apaixonadas pela imagem, pela história, né? E Tessia é o mesmo caminho, né? Que mulher linda, e não sei o quê, ela é professora, e misteriosa, e nananã, mil questões. E eu fugi de tudo isso, assim, eu quero fazer uma análise distanciada, né? E, por exemplo, só contei que estava pesquisando quando estava quase pronto. Eu queria muito fazer uma entrevista. Aí falei, estou pesquisando você, queria fazer uma entrevista. Hoje somos amigos, assim. E aí o documentário que a gente vai ver semana que vem, não percam, próxima quarta-feira, convidem pessoas, é justamente muito sobre isso, assim. Essa ideia do voyeur, né, de estar distante, o pesquisador voyeur, assim, distante, tentando capturar aquele objeto vivo, pulsante, no meio de uma bienal, no meio de uma universidade, mas também com muita teatralidade, que me é muito própria, tentar mostrar e desvelar como é um processo de uma escrita de um texto como esse, né? Então, aqui são 2 anos de imersão profunda dentro de nós, né? Primeiro ano você ainda vem aqui de vez em quando, dá um close, faz umas disciplinas, no outro não, você senta lá com aquele orientador inconsciente nesse superego fantástico, tenebroso, que é em todos nós, e vamos lá, criar 1000 versões e revisar eternamente.
Então, é um processo muito solitário também, processo de escrita como um todo, né? Claro. E aí eu falei, poxa, eu acho que isso dá um material, uma intuição poderosa, né? E aí, não falei disso, né? Que esse livro existe pelo edital de incentivo às artes da Secretaria de Cultura do Governo do Estado, né? O edital do ano passado, acho que é o 12º, está aqui, 2022. E é muito bacana porque ele está publicado, foi publicado, né, com verba pública nossa, de todos vocês, pela categoria literatura e uma subcategoria chamada pesquisa e memória. Eu acho que isso é muito bacana também, assim, quem me aprovou, acho que teve essa sensibilidade de perceber essa compreensão da pesquisa e memória dentro do presente, né? A mistura dos tempos, né, do passado, do presente, e também uma projeção, assim, do que poderá ser, né, de ter como importância esse documento aqui. Isso é muito bonito. Acho que foi o último encontro do Moreira Campos, acho que do semestre passado, foi sobre Carlos Emílio, foi o último, foi o penúltimo, alguma coisa assim, né? Foi o primeiro do semestre anterior, né? Olha como eu estou totalmente desregulado, não tem mais também com 2 livros publicando, né? Não tem nem como. E aí a gente tem isso muito no Ceará, essa ideia do pós-morte, né? Dessa valorização, de algum reconhecimento pós-morte. Algumas grandes lacunas de público que nós temos em várias linguagens, assim, sobretudo o acesso da maior parte da população, né, a algumas dessas linguagens, mas eu acho que esse olhar nosso para o que está vivo, pulsante, entrando em contradição, desejando, é muito interessante. Então, e aí dentro do edital, como contrapartida, a gente fez algumas ações, né? Eu lancei em Quixadá em julho, estou indo para Quixeramobim daqui a alguns meses, né, Sertão Central, quero fazer alguns outros lançamentos. Que mais? Fizemos segunda-feira, levei para a escola que eu trabalho, fizemos uma atividade, e o documentário faz parte da contrapartida do livro, né, dentro do edital. Faremos aí algumas atividades, assim, então, e acho que foi super bacana. Em Quixadá a gente já fez uma primeira exibição, foi muito interessante, assim, eu acho que vocês vão gostar, tá? Semana que vem. Mas agora, alguém tem alguma pergunta, alguma questão? A gente pode conversar, não precisa ficar falando assim com o inteiro, não. Quer fazer não? Alguma pergunta? Faça, meu amor. Você vai esse aqui não está funcionando. Fala aqui. Eu ia perguntar, Lúcio, dessa anatomia, né? Você falou desse contato que você pretendeu não fosse personalíssimo. Estou lembrando aqui de joias. Não fosse personalíssimo, né? Não tivesse essa coisa muito pessoal, que houvesse mesmo esse caráter de um pesquisador que entra em interlocução com a autora que está sendo pesquisada, e se isso não implica também uma anatomia do próprio pesquisador, né? Se o próprio pesquisador... Você falou de voyeur e eu fiquei pensando, mas parece haver aqui um envolvimento, você falou dramático, né? No sentido de teatral, e isso parece implicar também a entrada do seu corpo, né? Da sua presença, enfim, de alguma maneira essa anatomia tem uma presença ainda que virtual sua, né? Tu sentiu no texto esse tom ensaístico, sim, assim? Sim. Tem, né? Eu já escrevia muito antes do Corpo de Conto, assim, acho que foi um grande ensaio para textos longos, enormes, né? A dissertação tem 215 páginas, é uma coisa assim. Até, esse é um ponto, né? Eu escolhi estudar todos os contos publicados de Tessia. Então, eu não escolhi um livro. É a primeira pesquisa sobre a Tessia de longo fôlego, assim, né? E aí eu fui por esse caminho. Eu vou estudar os contos publicados. Então, são 4 livros, participações em coletâneas, outros textos publicados em jornais, mas o que era conto dela me interessava. E aí eu acho que, inevitavelmente, eu também me impliquei, porque eu acho que era também uma formação que eu tive durante o tempo de mestrado, assim. A gente estava vivendo um momento de... Não sei como é que está agora, assim. Está tudo mudando tanto. O período qual foi? 2017, 18. Depois do golpe. Exatamente. Essa história é ótima. Falei que eu tinha que ou trabalhar ou passar, né? Toda a Letras ocupou o bloco didático após o golpe, né, de Dilma, e eu trancado em casa estudando para passar na pós-graduação que está aberta, inclusive, né, nossa pós-graduação.
E aí a gente vinha fazer alguns eventos, tentava ajudar e voltava, né? E eu acho que por tudo que estava acontecendo, por tudo que se desenhava, fiz muitas disciplinas em outros departamentos também, fiz na comunicação, fiz na sociologia, e todos apontando para isso, para perder o medo de implicar-se durante o processo, né? A gente leu, por exemplo, Sueli Ronick, né, Cartografia do Desejo, vários trabalhos que tratavam disso, ao mesmo tempo, olha que paradoxo interessante, nessa distância que eu buscava, mas também para durante o processo conseguir me colocar, né? Acho que até eu dei uma enxugada aqui, né? O texto oficial está ainda mais oficial assim, do repositório, né? Mas aí voltamos para o próximo tópico, a gente foi estudar, depois do erotismo, né? Escolhemos, em que eu tratei do pubis, né? Cada capítulo é nomeado por uma seção corporal, ou um órgão, algo nesse sentido. Para tratar a relação do corpo com o espaço, eu fui falar dos pés e aí tinha muita coisa, né? Para começar, a ideia de pensar o que é uma autora cearense, né? Tessia declara, né, sempre que fala que possuía um grande medo de ser taxado como regionalista. Sim. E isso aconteceu quando começa a publicar, né, no Sudeste, há esse olhar, né, de exotização, né, os fantasmas que a gente carrega, né, de Raquel, de Alencar e muitos outros, o próprio Moreira. Então há esse medo da parte dela. Com o tempo, isso só vai, olha que interessante, só vai se dissipar quando ela atinge o romance. Então, citar nominalmente a cidade de Fortaleza, né, se implicar nesse sentido, né, e perder esse medo, né, de ao falar de nós, ser colocada